Botafogo apresentou o Danilo hoje, contratação espetacular do Glorioso. Estava no Nottingham Forest. O Textor estava lá, disse que o Marinakis... estava lá. Estava no Newton Santos. Verdade, estava lá. E falou que o Marinakis ligou para ele, falando que o Danilo é muito bom jogador, que vai contribuir. Então, assim, ó, Textor e o Grego, ó, juntinhos no pagode, estão na resenha. Very close, very close. Exato. E aí, o Textor estava lá na apresentação, o Danilo falou que pode jogar de primeiro volante, segundo volante, até de camisa 10, se necessário. Ele que se destacou como o primeiro homem de meio campo, mas talvez não jogue amanhã, porque o Alessandro Brito, o diretor esportivo do Botafogo, disse que está tendo até uma preparação, não que ele não vai jogar antes disso, mas está tendo uma preparação especial para o Danilo jogar bem na altitude. O Botafogo vai pegar o Bragantino na Copa do Brasil, vai pegar a LDU na Libertadores, e o jogo da volta é na altitude. A LDU, todos sabemos, sabe usar muito bem esse fator. Então o Danilo, que acabou de chegar da Inglaterra, não jogou tanto no ano, porque voltou de lesão no tornozelo, está sendo preparado para jogar na altitude contra a LDU. Apresentação bem legal, uma entrevista tranquila, mostrou muito que quer estar aqui, quer ser campeão com o Botafogo. Ele ganhou muito título também com o Palmeiras, aí foi pro Nottingham, e vai buscar a vaga na seleção brasileira, se estiver bem, sem dúvida alguma. Danilo apresentado, ó, com essa lindíssima camisa que foi lançada hoje também, uniforme preto do Botafogo, com base nos anos 90. Se vocês pegarem a camisa do Botafogo de 94, muito parecida com a que foi lançada hoje, e aí as imagens dele chegando, ele chegou quarta, se bem me lembro, ou terça, já está treinando normalmente, mas não deve ir para o jogo amanhã. E o Botafogo tem algumas situações, porque não tem o Danilo Barbosa, que foi liberado para negociar, Gregory já foi, e o Marlon, terceiro cartão amarelo amanhã contra o Corinthians. Às 18h30 no Newton Santos, poderíamos ter uma dupla de volantes com o Newton e o Alan, que não jogou contra o Sport, estava com dores musculares. Alan, que também jogou na Inglaterra, jogou com o Ancelottinho, sendo auxiliar do Carlo Ancelotti na Inglaterra, no Everton, depois no Napoli também, na Itália. Então, podemos ter uma dupla boa, mas com Danilo e o Alan ficaria muito melhor. E aí ontem, eu estava na coletiva do Barreira, o garoto de 19 anos, ponta direita não, um atacante que o Botafogo contratou da Colômbia. Ele estava meio nervoso, ele me respondeu, o Jordan Barreira, que prefere jogar por dentro no meio campo ou pelo lado esquerdo. Quando hoje descobrimos que o Barreira está treinando na ponta direita do Botafogo. A única posição do ataque que ele não falou ali atrás do centroavante, ele vem treinando na ponta direita. Isso é muito importante, porque o Arthur sentiu dores no peito depois do treino de quarta-feira, foi ao hospital, fez muitos exames e não tem nenhum problema cardíaco, nada foi identificado, mas como ele não treinou na quinta, voltou a treinar hoje, ainda está gripado, está fora do jogo praticamente de amanhã, e aí pode ser que o Barreira jogue na direita, ou o próprio Natan. Então o Arthur está fora do jogo, amanhã vai ser poupado por conta dessas dores no peito que ele sentiu. E o Danilo tem possibilidade de jogar? Muito pequena, mas em breve deverá estar contribuindo com o Botafogo, que tem que ter muito cuidado também, porque agora tem esse jogo com o Corinthians, e aí na terça tem Copa do Brasil com o Bragantino, no outro domingo um confronto importantíssimo com o Cruzeiro, no Newton Santos, pensando em Campeonato Brasileiro. Depois Copa do Brasil de novo, aí já vem Libertadores, então tem que ser tudo muito bem pensado. Por outro lado, o Dorival não deve escalar o time titular do Corinthians. Ainda bem que o cara a cara hoje é Flamengo e Galo, porque o Dorival deve montar um time misto para reserva. A Copa do Brasil, o Corinthians vai pegar o Palmeiras, e a Fiel já deixou claro que tem que passar do rival na Copa do Brasil. Então o Dorival já não tem suspenso o Garro, o Martínez, e ainda deve deixar uma galera de fora. O Depay vem para o Rio de Janeiro, o Yuri Alberto, que pode voltar também, ele estava com um problema na mão, e aí é um jogador importante. Se não for ele, vai ser o Romero como centroavante. O Botafogo tem grandes chances de vencer o Corinthians amanhã, mesmo sem o Danilo, mesmo sem o Marlon Freitas, mesmo sem o Arthur. Uma rápida passada, Ilan, na possível escalação: John, Vitinho, Pantaleão, e o Botafogo está atrás de um zagueiro ainda para o lado direito, Barbosa, e aí Teles ou Cuiabano pelo lado esquerdo, provavelmente Newton, Alan e o Savarino voltando também, Natan ou Jordan Barreira, o Arthur Cabral com o Montoro pelo lado esquerdo. Semana boa, tranquila, segunda foi folga. Durante a semana tivemos treinamentos e apresentações do Barreira e hoje do Danilo, e o Botafogo muito focado para esse jogo de amanhã contra o Corinthians, podendo vencer e entrar no G4 também, que é um primeiro objetivo
para um time que quer sim brigar pelo título e ainda está no mercado. A janela fecha no dia 2 de setembro. Então o Botafogo ainda busca um zagueiro, procura um volante, pelo menos mais um ponta e um centroavante. Ontem saiu a informação dando conta de que o Botafogo tentou o Taremi, que estava na Inter de Milão, foi muito bem no Porto, mas aí outras equipes da Europa estão buscando jogador também. Tem time turco, 2 times da Premier League. O Taremi, de 33 anos, seria uma baita contratação para o Botafogo, mas ganha mais de 2 milhões por mês, e aí seria um empecilho grande. No momento houve um otimismo internamente no Botafogo pela vinda dele, depois não mais. Ele deve ir para algum clube da Europa mesmo, quer ficar por lá, e aí o Botafogo busca um outro centroavante para disputar a vaga ali com o Arthur Cabral. Legal, o Botafogo pega o Corinthians, então, no Newton Santos nesse sábado, né? O Corinthians que não vai jogar com o time completo, não vai jogar com o seu time principal, e o Corinthians está tendo, inclusive, protesto, né? A torcida ontem protestou lá na porta do CT. É um momento conturbado do adversário. E domingo, o Fluminense é que vai jogar um clássico contra um outro paulista. Olha, vamos falar sobre um dos jogos da rodada, que é Botafogo e Corinthians. É um bom jogo no Newton Santos. Jogo que acontece amanhã, já às 6h30 da tarde, 6h30 da tarde, abrindo a rodada, né, no Newton Santos. E a gente tem a apresentação do Danilo, né, jogador que foi revelado pelo Palmeiras, se transferiu para o Nottingham Forest, tem passagem pela seleção brasileira, foi contratado a peso de ouro, 22 milhões de euros, o Botafogo para tirá-lo da Inglaterra. Ele foi apresentado e deixou seu recado para a torcida. O que eu tenho que falar para a torcida do Botafogo é que eu venho com um foco muito grande de fazer o que eu fiz no Palmeiras e fiz lá no Nottingham Forest, que é a característica de passe, jogar para frente, marcar, chegar no ataque, fazer gol também às vezes e dar o máximo dentro de campo para poder sempre ganhar os jogos e sempre ganhar título. A posição que eu me sinto melhor é as 3 do meio ali, pra mim tá tranquila. Apesar que no Palmeiras eu joguei muito de primeira ali, né? Mas o que o treinador decidir pra mim ali no meio ali tá tranquilo, pode ser qualquer uma das 3. A princípio, eu e o staff, a gente não ia votar, né, pro Brasil ainda, pela idade. E claro que futebol é uma caixinha de surpresa, então tudo mudou depois da lesão, né? E aí acabou que o staff, eu falei para eles só para eles falarem comigo o que tivesse certo, e o certo era o Botafogo, né? E aí eu falei para ele que sim, aceitaria esse desafio de vir pro Botafogo, de não chegar aqui já, que muita gente tá falando que é chegar, ele vai chegar e vai querer só jogar e querer ir embora e tal. Não, eu quero chegar, quero fazer história aqui no Botafogo aqui. E isso, com a ligação do professor, me ajudou bastante ainda, que eu já estava empolgado de vir pro Botafogo, e isso me ajudou bastante, mas quem a gente conversou fica entre a gente mesmo. Tá aí o Danilo, uma belíssima contratação do Botafogo, né? Vem para substituir o Gregori. E acho que pode acrescentar ainda ao time pelas características que tem, pelas qualidades que o Danilo tem, o bom passe, boa chegada, uma boa contratação do Botafogo, né? Ele falou que pode jogar em qualquer uma das 3 funções do meio campo, mas imagino que o Botafogo pensou nele como primeiro volante para a saída do Gregori, né? Mas é uma bela contratação, ele é um jogador que surge muito bem no Palmeiras, com muita condição de volante moderno, né? Que ocupa o campo todo, que participa das 2 fases do jogo ativamente, que pisa na área. Ele teve uma lesão no final do ano passado no Nottingham Forest que tirou ele por muito tempo de campo, isso prejudicou o crescimento dele na equipe, mas é uma bela contratação sim do Botafogo, chega para ser titular, que ele consiga ser um líder ali nessa espinha dorsal do Botafogo, que é muito forte, que ele consiga ser mais uma liderança por ali. E aí, Grafa, Danilo chega pra jogar, né? Chega pra jogar, né? Por mais que eu acredito que o Alan também vai brigar por essa posição, né? Que ele chegou ano passado, há um ano atrás também com status para ser titular, mas a maneira como o Gregori e o Marlon cresceram, né? Dentro da equipe do Botafogo e foram muito, muito bem, né? O Alan teve a oportunidade no jogo passado, sentiu alguma coisa, saiu, mas o Danilo chega, se estiver bem tecnicamente, fisicamente também recuperado da lesão, chega para jogar. Muita qualidade na saída de bola, na chegada ao ataque também.
chega para ser titular, mas acho que vai ter que brigar pela posição ali, né? E só destacar essa camisa do Botafogo nova aí, que vai estrear. Próximo Botafogo jogo é bonita, viu? viu? Fazer camisa bonita, né? É isso, é só para lembrar, o Danilo teve a lesão grave que ele teve no Nottingham Forest, foi na primeira rodada da temporada, né? Ele acabou quebrando o tornozelo, né? Uma fratura no tornozelo esquerdo. Ele era titular do time, né? E aí depois ele teve mais dificuldade para ser um titular absoluto, né? Entrava com frequência e tal, mas não estava sendo uma das primeiras escolhas ali, né? Para começar os jogos no Nottingham Forest. Chega ao Botafogo agora para esse novo desafio. Domingo tem Botafogo e amanhã tem Botafogo e Corinthians. Deixa eu botar para vocês aqui a provável escalação do Botafogo para esse jogo de amanhã, 6h30 da tarde, repito, tá bom? O time deve ter John no gol, Vitinho na lateral direita, a dupla de zaga com o Caio Barbosa e o Alex Telles na esquerda. Nilton e Alan, os dois jogadores de meio campo, Nathan Fernandes na direita, Montoro na esquerda e Savarino com Arthur Cabral lá no ataque. Veja que em relação ao time da Libertadores, quantas mudanças, né? Do time que iniciou a final, por exemplo, a gente tem o John, Vitinho, o Barbosa não jogou aquela partida final? Não, o Barbosa joga a final, né? Quem não joga é o Bastos. Então é John, Vitinho, Barbosa, Alex Telles e Savarino, só, né? Restaram 5 jogadores só. Tem Marlon Freitas, contra né? a Libertadores. Tem Marlon Isso, Freitas, tem o Bastos está lesionado, no caso. Isso. Mas, sim, é um time que mudou, né? O Botafogo ele é feito para isso, ele é feito para trazer jogadores e, quando valorizarem, serem negociados e o time vai tendo essa rotatividade. Mas hoje a gente já vê um Botafogo nesse papel mais forte do que a gente via no primeiro semestre, né, do Campeonato Brasileiro, né, na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Já é um time que compete mais, embora com desfalques, né, e agora vão ter esses jogadores chegando nessa janela. Acho que é uma oportunidade nessa partida para o Nathan mostrar mais regularidade no seu futebol. Ele é um jogador que tem aqueles lampejos de força, de velocidade, de agressividade, mas às vezes toma a decisão errada na conclusão. Ele é um jogador que vai ter oportunidade de fazer o gol no Botafogo, porque o Botafogo faz essa ligação, encontra esse jogador quase sempre no mano a mano, porque por ele ter essa explosão de atacar as costas da zaga, ele tem que confirmar quando ele tem a chance de fazer o gol, né? Então ele é um jogador muito jovem. Acho que ele pode ser um atleta que tem que aproveitar essa oportunidade, especialmente quando, né, já que não tem o Arthur nesse jogo, então que ele consiga fazer um bom futebol. Só para deixar claro, o Arthur, né, não está ali na escalação porque ele se queixou de dores no peito, né? Tava com gripe também, por isso acabou sendo tirado da relação para o jogo contra o Corinthians. Grafa, aliás, deixa eu só dar a dica do Gato Mestre para vocês aqui, vocês que gostam de jogar o Cartola, né? A dica do Gato Mestre de hoje é de um jogador do Botafogo, certo? Arthur Cabral. Ele é a primeira vez que o nosso especialista digital, o Gato Mestre, sugere o Arthur Cabral para a escalação do Cartola, tá? Ele é top 5 dos jogadores que mais finalizam do campeonato. Ele tem 3,5 finalizações a cada jogo, tá? Então quase 4 finalizações por jogo. Tem apenas 3 jogos, né, no Cartola até aqui. E passando de 7 pontos em 2 desses 3 jogos. Então a dica para você que gosta do Cartola é Arthur Cabral, tá legal? Vamos trazer informações do Corinthians a partir de agora com Emanuel Araújo, que fala sobre a preparação para esse jogo contra o Fogão. Chega mais, Emanuel! Olá, amigos ligados no Troca. O Corinthians já está no Rio de Janeiro e esse boletim que está sendo gravado à tarde foi acompanhando o suspense que foi feito sobre a presença ou não de Yuri Alberto nesse jogo. Vai lembrar que o jogador se lesionou no jogo contra o Atlético Mineiro lá no dia 24 de maio, machucou a coluna, teve uma recuperação avançada. Nas últimas 3 semanas fazia uma transição física entre o campo e o departamento de fisioterapia e a tendência, o planejamento do Corinthians, num momento, uma visão muito mais otimista, é de utilizar o jogador no jogo contra o Palmeiras no meio de semana, lembrando que o jogo vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas a tendência é que o Yuri Alberto esteja relacionado para esse jogo contra o Botafogo e mesmo assim, Dorival Júnior não vai poder contar ainda com o trio que ele não viu jogar, mas que foi o protagonista, digamos assim, né, dos últimos 12 meses do Corinthians, né, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Por quê? Porque o Memphis está confirmado para esse jogo. O Yuri Alberto pode ser relacionado, mas o Garro está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, assim como o José Martínez, no meio de campo também, suspenso para esse jogo. Algo que preocupa o Dorival, mas nem tanto. Afinal de contas,
o Corinthians deve jogar com um time um pouco mexido. Não dá para dizer alternativo, mas com um controle de carga, como o Dorival costuma chamar, um controle de carga dos jogadores, os principais jogadores do time. E o Corinthians tem uma missão difícil no Newton Santos, que é vencer um time que ainda não perdeu no seu estádio. E, além disso, está numa sequência de 7 jogos ou 7 rodadas sem perder no Brasileirão. Por isso, o desafio do Corinthians é grande, ele entende isso, mas olhando para a tabela, vê que está a 5 pontos do G6 e a 4 pontos da zona de rebaixamento. Por isso, tirar qualquer ponto do Rio de Janeiro seria o ideal para o time do Corinthians. Estamos de volta, então, agora aqui no canal UOL na TV e também no YouTube. A gente continua no YouTube sempre. E falando sobre mercado, hein? Sobre jogadores que estão chegando. Afinal, esse é o momento, né? Os clubes estão contratando, a galera está chegando. E hoje chegou Danilo, o volante ao Botafogo. Bora ouvir o Danilo com suas primeiras palavras aí como novo atleta do Fogão? O que eu tenho que falar para a torcida do Botafogo é que eu venho com um foco muito grande de fazer o que eu fiz no Palmeiras e fiz lá no Nottingham Forest, que é a característica de passe, jogar para frente, marcar, chegar no ataque, fazer gol também às vezes e dar o máximo dentro de campo para poder sempre ganhar os jogos e sempre ganhar título. A posição que eu me sinto melhor é as 3 do meio ali, para mim tá tranquila, apesar que no Palmeiras eu joguei muito de primeira ali, né? Mas o que o treinador decidir para mim ali no meio ali tá tranquilo, pode ser qualquer uma das 3. Então, o Danilo, né? O torcedor palmeirense, muitos ficaram chateados, né, de ver o Danilo, mas tá aí, né? A contratação do Botafogo, o Flamengo já investiu bastante nessa janela e não faria muito sentido, pelo menos na minha visão, essa movimentação agora por parte do Palmeiras, né? Já tinha vendido o jogador, já está mais velho, recontratar por um valor mais alto não faria muito sentido, mas para o Botafogo fez nesse momento repondo a saída do Gregory, foi essa a ideia, né? E repõe com um jogador espetacular, né, que é o Danilo. O Danilo teve uma lesão, o Danilo estava jogando de camisa 10 quase, terceiro homem de meio campo no Nottingham Forest, estava fazendo bons jogos, boa temporada, aí ele teve uma lesão chata, assim, que ficou muito tempo, e aí acabou naturalmente perdendo espaço. Num primeiro momento, a ideia do grupo do Textor era contratar o Danilo pro Lyon, né? E acabou que não deu certo, e aí ele veio pro Botafogo. E é legal ver é interessante ver esse movimento, porque cada vez mais há uma proximidade entre Textor e Marinax, o grego que é o dono do Nottingham Forest. Por exemplo, o Jair sai do Botafogo e vai para o Nottingham Forest num valor menor que o Botafogo teve de aquisição. E aí você vê esse movimento agora do Danilo, que ia para o Lyon, mas acabou vindo para o Botafogo, né, com a saída do Gregory. Então são movimentos que você vê uma proximidade entre esses dois donos de clubes e que vão fazendo essas negociações. São movimentos bem interessantes de se observar por perto, porque eles podem acontecer com outros atletas futuramente. E o Botafogo continua, né, muito ativo no mercado. Alguns jogadores saíram, jogadores importantes, como foi o caso do Igor Jesus, né, do Gregory também, do Jair, enfim. E agora tentando fazer esse movimento de trazer outros atletas também. Já chegou o Arthur e muitos outros aí que a gente tem acompanhado. Ainda vem mais gente, né? Ainda vem mais gente, né? E agora tem um jogador que tá na mira aí, no alvo, que hoje saiu essa notícia, que é o Taremi, atacante de 33 anos, da Inter de Milão. Ele é natural do Irã, mas estava na Inter de Milão. Eu já estou olhando para o Júlio aqui, que o Júlio acompanha muito Porto, muito a Inter de Milão, né, que onde esse atleta passou. Um atleta já experiente, 33 anos, vocês estão vendo aí na nossa arte. E o Júlio estava lançando a cabeça ali, eu estou curiosíssima. Júlio, você acompanhou o jogador, como é que você vê esse atleta? Você acha que seria uma boa para o Botafogo nesse momento? E também esse período, né, de uma nova troca de guarda do Botafogo, de uma nova reformulação com alguns jogadores importantes saindo e outros chegando também, como o Montoro, Arthur Cabral, enfim, agora o Danilo, enfim. É aquele Botafogo em que a passagem às vezes é rápida de um atleta, né? Vem, se apresenta, faz sucesso, vende e traz outro para o lugar. É a política do Textor. Porque o caixa é único. Lembra que a gente falou no de primeira, ao longo da semana, sobre o Menin, sobre as empresas do dono do Atlético Mineiro,
é dono disso, é dono daquilo outro. O Atlético Mineiro é uma das empresas dele. O Cruzeiro é uma das empresas do Pedrinho. O caixa não é único. No caso do Textor, o caixa é único, né? No caso do Textor, a Eagle Football lá, a empresa dele, que tem o Lyon, que tem esse, que tem aquele, que vendeu aquele outro, que tem o Botafogo, é um caixa único. Eu acho que se você fosse dono somente do Botafogo, dificilmente teria bala ou se justificaria o pagamento de mais de 20 milhões de euros. 23 milhões de euros, foi isso, né, André? Só se eu não estiver falando 22. besteira, você tem os dados mais... 22 milhões de euros pelo Danilo, né? Essa é uma quantia paga de time de Premier League. Quer dizer, o Nottingham pagou 20 e vende por 22. O Nottingham vende o Danilo pelo preço que ele pagou, né? Temos aqui uma figurinha passando aqui atrás, um tenista, né? Não passa atrás não, tenista. Aí, passou de novo. Não, chama ele agora. Ai, gente, que fofura! Chama ele. Põe ele aí pra bater um papo com ele. Eu quero saber o que ele tá achando da situação da Lusa, Júlio. Tô querendo saber aqui, Fefe, o que você tá achando da Lusa? É líder, né, Fefe? É líder, vai ganhar todas. É isso. A Lusa que, aliás, agora tá gostando de aparecer. Vai lá. Ai, que fofo! A Lusa que amanhã vai jogar com o estádio aberto, hein? É de graça. Daqui a pouco eu falo sobre a Lusa, só para não misturar os temas. Mas voltando ao Botafogo. Então, o Nottingham Forest paga 20 milhões pelo Danilo. E aí vende por 22. Quer dizer, são valores de mercado europeu, não são valores de mercado sul-americano. Se o Botafogo fosse o único clube do Textor, eu acho que dificilmente ele estaria pagando 22 milhões por um jogador como o Danilo, que para mim é um jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para o torcedor do Palmeiras compreender que a realidade é outra. É lógico que é muito chato o Palmeiras vender o Richard Rios e a substituição é o Lucas Evangelista. E não é um jogador de Copa do Mundo. É um bom jogador, mas não é um jogador de Copa do Mundo. É claro que o torcedor do Palmeiras preferia substituir o Richard Rios com o Danilo, né? Mas não é a realidade do Palmeiras pagar 22 milhões de euros num volante. E também não é a realidade do Botafogo. Mas é a realidade do Grupo Eagle. É a realidade do Textor. Ele compra o Danilo e bota no Botafogo, mas se ele quisesse ele botava no Lyon, se ele quisesse ele botava naquele outro. Daqui 6 meses talvez ele bote naquele outro, assim como ele fez com o Almada, passando daqui para lá e de lá para cá. Então, e isso aí, o André Hernan falou assim, é legal essa relação entre os clubes aí, esses caras que tem vários clubes que eles são donos. Não sei, é legal para quem torce para esses clubes, né? Eu acho que para a realidade do mercado mundial, isso é algo para o qual a FIFA e a UEFA estão olhando muito pouco. Essa coisa de passa um jogador para cá, passa um jogador para lá, e você bota o valor que você quiser e paga imposto em cima disso do quanto você quiser. Isso aí é um conflito e tanto com as regras de fair play financeiro que já são mais ou menos pisoteadas na Europa. Aqui então nem existe, né? Aqui então é piada. É que nem obra de arte, né? Você bota lá o valor que você quiser e vende e anuncia pelo valor que você quiser, né? Então, não à toa, as obras de arte são tão usadas para lavar dinheiro, né? Então, vamos ver como é que esse mercado de clubes se desenvolve de propriedade, né, de multiclubes, de propriedade em que o mesmo dono é dono de vários clubes e mexe as peças do jeito que ele quer. Vamos ver como isso se desenvolve. Dito tudo isso, eu acho que o Danilo, em relação ao Gregory, é um baita de um upgrade. Repito, é um jogador de Copa do Mundo. O Danilo, eu acho que muda o status do meio de campo do Botafogo. É uma baita de uma contratação do Botafogo. É isso, a grande contratação, por isso que os palmeirenses estão um pouco chateados. Bora pro intervalo mais uma vez? André Hernan, ele fala interrompe ele. Mais uma vez, eu preciso ir pro intervalo, garoto. Então eu vou, depois você fala. No YouTube eu falo, só pro YouTube. Ele fala, vai ter que ir pro YouTube. A gente volta depois, vai falar do jogo do São Paulo, hein? O São Paulo que venceu o Juventude. Ele vai querer falar do São Paulo também? Ele vai querer falar também. Quase não falo do São Paulo. Vamos pro break. Diga, André Hernan, o que você... O torcedor do Palmeiras está chateado mais ou menos, já passou já.
porque, assim, o Danilo... O próprio Anderson Barros falou, poxa, o Danilo é um grande jogador, tal, mas no momento a gente não foi atrás, né? Sempre esteve ali no imaginário do torcedor, no radar. Mas quando saíram os números da venda, o torcedor do Palmeiras falou, que nem a pau. Tipo assim, 22 milhões? Porque sabe que não dá, né, André? Não dá, cara. Não, você vai comprar de volta um cara que você já vendeu por um valor maior. E um cara que vem que vendeu. Voltando de lesão. Mais ainda. velho, né? Mais velho, então. Eu queria estar com a idade do Danilo, velho, com a idade do Danilo. Jovem, né? Não, é jovem, gente, mas pensando que você tinha o cara, que você vendeu o cara por um valor, você vai botar mais dinheiro pra trazer um cara que ficou mais velho e que passou por lesão? Não faz, pra mim, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Não tô chamando ele de velho, eu tô falando que ele está mais velho do que ele estava quando foi vendido. Até porque com 22 milhões de euros, você vai buscar outro tipo de jogador, assim, no mercado. 22 milhões de euros é muita bala, né? São 130 milhões de reais, assim, 130, 140 milhões de reais. Você pega e compra o Yuri Alberto do Corinthians. Em vez de deixar o Yuri Alberto fazendo gol lá no Corinthians, traz o Yuri Alberto fazer gol no Palmeiras, entendeu? O Yuri Alberto que renovou até 2030. Pois vamos falar sobre disso. Pode botar na tela, vamos lá. Botafogo e Corinthians, palpites aí, vambora. Não. Ryan Santos, sabe quem é? Será? Ryan Santos, o atleta Lucas Paquetá será a grande contratação do Flamengo nessa janela, diz o Ryan Santos. Quem é o Ryan Santos mesmo? É o youtuber, Ryan Santos. Youtuber, tá, eu conheço de nome realmente. Ele tem um canal que ele fala de tudo. Pode me cobrar aí depois, minhas fontes são fortes. Então o youtuber Ryan Santos diz que o Paquetá, que segundo rumores deve ser inocentado no julgamento lá na Inglaterra, é isso, né? Isso. Ele, se for inocentado de fato, segundo o Ryan Santos, será mais uma grande contratação do Flamengo nessa janela. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar. Rapaz, será? Botafogo e Corinthians, Garoni. Não é os cariocas por último? Vamos pro Cariocas por último. Mirassol e Vitória, vamos lá, rapidinho. 3x1 Mirassol. 3x1 Mirassol, bandeira. 2x0 Mirassol. O que é? Já mandou na raiz. 4x0 Mirassol. 4x0 Mirassol e eu vou de... Eu não acho que isso tudo é tão fácil não. 2x1 Mirassol, tá? 2x1 Mirassol. E cadê o da Raiz aqui? Vou pegar o da Raiz, a Raiz botou 1x0 Mirassol. Beleza. Vamos de Fortaleza e Bragantino, Papa. 1x1. 1x1? Papa falou 1x1. Você? 2x2. Garoni? Vou de 2x2 também. Jogo difícil, hein? Esse aí realmente... Eu vou de 1x0 Fortaleza, tá? Acho que vai dar Fortaleza. E a Raíza falou 2x1 Red Bull. Sport Santos, esse jogo é interessante, hein? Santos ganha do Sport. Fala, bandeira. Todos os ingressos vendidos, Ilha do Retiro lotada. Esse jogo vai ser. Não, vamos lá. 2x1 Sport. Primeira vitória do Sport, 1x0 Sport. 1x0, 2x1. Eu também acho que o Sport vai ganhar. Lotada a ilha. Eu também acho. Vamos mudar, 2x0 Sport. Anota aí, com o Neymar e tudo. Eu vou de 1x0 Sport. Garoni. Eu vou de 1x0 Sport também. Gol do Lucas Lima. Lei do ex, Lucas Lima. Pô, se ele acertar o Lucas Lima também, ele ganha 10 pontos nessa aí, tá? Vamos lá, Palmeiras e Grêmio. Vai, Papa. Peraí, não falei o palpite da Raiz aqui. Palpite da Raiz, Sport Santos. Ela botou Santos 2x0. Vamos lá, Papa. Agora o jogo do Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio, infelizmente, 2x0 Palmeiras. Vai, bandeira. O Grêmio tá muito mal, Neylan. Foi eliminado da Sul-Americana. Dito isso, né? Palmeiras, né? Ali brigando pela liderança. Pega a plaquinha ali pra pegar. Pô, o Grêmio... O Mano Menezes tá balançando no carro. Tá. Palmeiras lá em cima. Dito isso. 1x1. Também não vou exagerar. Você não é maluco também. O Papa já votou já, né? Garoni já votou nisso aí? Não. 1x0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras. A Raíza botou Palmeiras 3x1. E eu vou de Palmeiras 2x0. Tá? Palmeiras 2x0. Agora vamos de Cruzeiro e Ceará. Garoni? 3x0 Cruzeiro. Bandeira? 3x1 Cruzeiro. Papa? Palmeiras e Ceará. Cruzeiro e Ceará? Não, Cruzeiro e Ceará. Cara, 2x0 Cruzeiro. A Raíza também deu 2x0 Cruzeiro. Eu vou dar 3x0 Cruzeiro, tá? E aí vamos... Bahia e Juventude. Garoni? 2x0 Bahia. Bandeira? 2x1 Bahia. Papa?
Bahia e Juventude. Eu tô vendo aí. Cara, o Juventude tá muito mal. 4-0 Bahia. 4-0 Bahia. Eu vou de 2-1 Bahia. 2-1 Bahia e a Raíza deu 3-0 Bahia. Tá? Agora vamos de Botafogo e Corinthians. Bandeira. 3-0 Botafogo. Garone. 0-0. 3-0, rapaz? O Papa até me olhou aqui. 0-0, Garone? Que isso, Garone? 0-0. Toda semana. Papa 1-1. Eu tava te ouvindo. O Corinthians tá tirando um pontinho aí agora, já começou a tirar pontinho dos times que pronto. estão lá em cima. Tirou do Cruzeiro. Papa 1-1, né? A Raíza botou no jogo do Botafogo 2-1 Botafogo. A Raíza tá fechado com a Raíza, né? Fechado. Eu vou de 2-1 Botafogo também. Boa, Ilan. Acho que o Botafogo ganha o jogo. Boa. Agora vamos de Vasco. Internacional e Vasco, Bandeira. Ué, Esse Vasco vai dar trabalho. vai dar trabalho, vai. Vai dar trabalho pro Garone. Dito isso, 2-0 Inter. Papa, lá em Inter, hein? 3-1 Inter. Eu vou votar antes do Garone, eu vou votar em... Rapaz, o Vasco vai fazer um grande jogo, hein? Grande jogo, Ilan. Dito isso, Trabalho do Diniz vai fluir. tem Vai plaquinha aparecer ainda? mais, né? Tem. Peraí. Aqui. Time mordido com a Jogo eliminação. bom. Time bem mordido, hein? Coutinho joga? Coutinho joga Joga, aí, Garone? Felipe Coutinho, Não. tá disponível? Não tá deve disponível. ficar fora ainda. Rapaz. Garré, aqueles caras todos lá. Então, fica um time mais dinâmico, né? O Verrete joga? Thiago Mendes pode estrear. Thiago Mendes, Verrete tá dentro? Verrete joga, Lucas Freitas está de volta. Reforço aí não dá pra segurar. Léo Jardim pegando tudo no gol. Léo Jardim. O quê? Né? Lá no Beira Rio. Beira Rio. O mundo vai se espantar com o Léo Jardim. Dito isso. Diniz, né, no comando? Diniz no comando. 3-0 Inter. 3-0 Inter e a Raíza 3-1, 3-0. o Garone. A Raiz esqueceu o Vasco, ouviu isso? É por isso que existe um líder. É por isso que tem um líder nessa classificação. O Inter vai de time misto, porque vai pegar o Fluminense no meio de semana. É time E o misto? Vasco... Então, time peraí, misto, 4-0 Inter, não 3 mesmo. O Vasco ganhou lá ano passado. 1-1. O Vasco ganhou no passado, então vai ser 1 dessa vez. Tá bom. Não dá pra ganhar sempre, pô. A Raíza não votou, esqueceu. Vamos de São Paulo e Fluminense. Bandeira, presta atenção, hein, cara. Não, tranquilão, tô fechado contigo aqui há muito tempo. São Paulo mal pra caramba também. Fluminense tendo que ser... Que jogo ruim. Que joguinho mais ou menos, meu amigo. Vai. Olha... Ilan, que isso? Que Rapidão, jogo. bora, Papa. São Paulo e Fluminense, quanto ele tá pensando? Por favor, São Papa. Paulo e Fluminense, 2-0 São Paulo. Bandeira, 1-0 São Paulo. 1-0. 1-0. Bandeira, Garone. 2-1 São Paulo, melhorou com o Crespo. Raíza botou 1-0 Inter lá no jogo do Vasco. Ela mandou agora pra gente aqui 1-0 Inter, tá? Que é isso aí? Palpite Raíza? Isso Era aí? melhor não mandar, Raíza. Tá, mandou. E eu vou votar nesse jogo lá, rapaz. É o que eu acho ou que vai com o que eu quero? Ou o tricolor vence ou empata. Eu vou misturar as duas coisas. Acho que vai ser 1-1 esse jogo, tá? Vou fazer um mix das coisas aí. 1-1 São Paulo e Fluminense é o meu voto aqui. Flamengo e Atlético Mineiro, Bandeira. Flamengo e Atlético Mineiro, eu ia votar 1-0 Flamengo. Flamengo é freguês do Atlético. Não, eu ia votar 1-0 Acho que vai ganhar o maior. Acho que vai ganhar o maior. Ganha maior, é? Acho que ganha. O Flamengo é freguês? Eu ia votar 1-0 Flamengo, cara, mas por causa do paparazzo. Ela paparazzo. sabe que é freguês. Vai ser 1-1 Flamengo e Galo também. 1-1, Gol do Hulk. Garone. Ué. Atlético em crise, né? É complicado, o salário atrasado, dito acaba tendo um peso muito grande, né? Jogador querendo sair. Justiça, isso aí conturba, fica muito conturbado. Não, brincadeira. 2-0 Flamengo. Paparazzo. Me dá essa plaquinha, por favor. Por favor. Preciso manter minha liderança, né? Eu acho não é o momento. Eu acho que é o seguinte, o Atlético vive um momento conturbado, precisa muito da vitória. Enfrenta o Flamengo 3 vezes seguida, é isso mesmo? Uma no Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. Mordido, né? Eu acho que eles vêm mordidos, perderam uma sequência de jogos, é goleada, é título, é tudo. É goleada dentro da Arena Galo Cego, Arena Galo no Galinheiro. Aí o Flamengo é campeão no Galinheiro, tá jogando com o Pet, vai jogar com eles com o Pet, vai poder fazer assim pra eles, assim, ó. Então eles entram muito mordidos. Eu acho muito ruim porque eles entram muito mordidos. O Hulk querendo demais. Querendo demais, né? Magoado. Com o amarelo. Dito isso, 3-0 Flamengo. 3-0,
Escutei o choro da Fernanda daqui. Ela tá chateada. É o Cuca o técnico do Galo, né? É. Bom, o Cuca é bom. Beludo? Não. Terceira série, essa hora, sexta-feira, pode. É o Filipinho, né? tomei a cerveja O Flamengo é o Filipinho. Felipe ainda? Felipe Luiz é o treinador. Pedro vai jogar? Deve jogar. Deve jogar. É, né? Deve Tá jogar. bem. Luiz Araújo? Luiz Araújo. Matador de galinha. Arrasca. Vinha. O time tá voando, hein? O time é razoável do Flamengo. Né? Maracanã. É, razoável. 60 mil, 60 mil pessoas, né? 65. Paparazzo Dá presente. nem brincando dá pra gente, né, tirar o favoritismo do Flamengo. Não tem como. Não né? tem como. Não tem como. A plaquinha ali. Aí ele vai pegar a Um monte de plaquinha. reforço chegando. 1 a 1, montar tá? no Maraca. 1 a 1, pode anotar aí. Pode jogar. Pode Empatamos botar comigo, na não. bet. 1 a 1, Flamengo e Atlético Mineiro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.